Fala pessoal, bora resolver aqui a questão 37 da FUVEST de 2022, tá? Eu já resolvi aqui a prova do Enem inteira de 2023, dá uma olhadinha lá no canal. A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos concentram no ponto O. O quadrado tem lado medindo 1 unidade de medida e o círculo tem raio igual a 2 unidades de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado, o ponto B está sobre o contorno do círculo e o segmento AB tem tamanho 2 unidades de medida. Então tá aqui, né? O desenho. Vamos ver o que a gente quer. Quando o ângulo θ, que é o AOB, for máximo, seu cosseno será. Então vamos lá, né? A gente primeiro precisa descobrir aqui o que acontece, o que tem que acontecer para o θ ser máximo. É importante a gente notar que esses pontos, né, eles não são fixos, tá? A única coisa que precisa se manter é aqui 2 unidades, né, tanto no segmento BO quanto no segmento BA. A gente tem aqui um triângulo isósceles, né? Então, nota que esse ponto A, ele pode mudar de lugar, tá? Só que aí o ponto B, né, tem que mudar de lugar junto. Porque a gente sempre tem que manter aqui 2 unidades para cada lado aqui desse triângulo, ok? Dito isso, vamos pensar aqui no seguinte. Para a gente ter aqui um θ máximo, a gente precisa ter um segmento OA mínimo. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Veja bem, vamos ver aqui, ó. Quando a gente tiver o segmento OA maior, a gente tem um ângulo menor, tá? Se a gente tiver um segmento OA menor, né? Quanto menor ele for, a gente vai ter aqui um θ maior, porque essa abertura aqui, ela fica maior, ok? Então, a gente precisa que esse segmento ali seja o maior possível, né? O segmento OA. E quando que isso acontece, né? Sabendo que o A pode se movimentar, a gente pode analisar aqui que dentro do quadrado, quando ele vai ser menor, é justamente quando ele medir aqui metade, né, do lado do quadrado. Ou seja, quando ele medir 1 sobre 2, tá? Nota que os outros segmentos, ó, né, quaisquer, serão maiores, tá? Então, a menor medida que o AA pode atingir é de 1 sobre 2. Dito isso, a gente já consegue pensar aqui em alguma coisa, né? Veja bem. Então, a gente quer que o nosso OA seja 1 sobre 2. Então, tá aqui o nosso triângulo, né? BOA. Lembrando que é um triângulo isósceles, então esses dois lados aqui medem 2. E o nosso θ tá aqui. Como a gente já sabe que o OA tem que medir 1 sobre 2, né? A gente tem que pensar agora como que a gente vai fazer para estar calculando o cosseno do θ, que é justamente o que a questão está querendo. E lembra que essas relações seno, cosseno e tangente, a gente só pode utilizar em triângulos retângulos. E a gente não tem um triângulo retângulo aqui, a gente tem um triângulo isósceles. Então, a gente precisa, né, achar aqui dentro um triângulo retângulo. E como que a gente pode fazer isso? Olha aqui, ó. Traça aqui a altura desse triângulo. Pronto, agora a gente tem aqui um triângulo retângulo, tá? E aí, o que que acontece? Esse triângulo maior, né, o original, ele é um triângulo isósceles. Então, a altura, ela bate exatamente no ponto médio. O que significa isso? Significa que esse pedaço aqui, ele tem exatamente metade do todo. E o todo é 1 sobre 2. Metade de 1 sobre 2 vai ser 1 sobre 4. Então, agora a gente já consegue calcular, né? A gente sabe que cosseno, né, de um ângulo é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Nosso cateto adjacente aqui é 1 sobre 4. Isso dividido pela hipotenusa, que é 2, a gente vai ficar com o quê? 1 sobre 4 dividido por 2, lembra que esse 2 aqui ele inverte. Então, na verdade, a gente multiplica ele ali pelo 4. A gente vai ficar aqui com 1 sobre 8. Finalizando aí essa questão. A gente, então, tem aqui a letra A. Letra A, 1 sobre 8. Ok? Se ficou alguma dúvida, se não deu para entender o que eu fiz aqui, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo tudo.